Então vamos, olha, para terminar aqui a gente vai ver aplicações de integral tripla. Aí a massa, pessoal, basicamente a gente até já viu, né? A massa não tem muito segredo não. Para você saber a massa de um sólido, como a gente já viu anteriormente, vai ser a integral tripla do sólido da função densidade dV. Tranquilo aí? Aí, se essa densidade aqui for densidade de carga e não de massa, aí você calcula a carga em um sólido que está carregado negativamente ou positivamente, certo? Beleza até aí? Então aí você tem massa e carga do sólido. Dado que você tem a massa, dá para a gente calcular o centro de massa de um sólido utilizando os momentos do sólido. Beleza? É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Seguinte, pessoal, olha, se você tem um sólido aí arbitrário, você tem um sólidozinho aqui e tal, os momentos desse sólido, eles vão ser calculados não em relação a eixos, mas em relação a planos. Essa aqui é a novidade de sólido. Funciona mais ou menos da seguinte maneira. Com respeito à subdivisão é a mesma. Olha, se você tem um sólido, você subdivide em sub-regiões, e se você fosse calcular a massa dele, você calcularia a massa de cada sub-região dessa, depois somaria tudo fazendo a integral tripla. Agora, se ao invés de calcular a massa você fizer o cálculo de momento, esses momentos vão ser com respeito aos planos. Vai ser o seguinte, olha, o momento de uma subdivisão desse sólido aí em relação, por exemplo, ao plano XY, vai ser a massa dele multiplicado pela distância que ele está do plano. Aí, olha, observe o seguinte, se você perceber aí, pessoal, a distância que essa subdivisão desse sólido está do plano XY é a coordenada Z dele. Basicamente é isso. Tá compreensível o que eu estou falando aí? Então tá. Se eu fosse pegar esse trecho aí de sólido, eu dissesse que ele tem massa MIJK, o momento dele em relação ao plano, o momento desse IJK em relação ao plano XY seria a massa dele vezes a distância que ele está em relação ao plano XY, que ia ser a coordenada Z dele. Todo mundo entendendo? Aí isso aí seria um momento só dessa subdivisão. Se você somasse com tudo, o momento do sólido todinho em relação ao plano XY ia ser quem? O momento do sólido todinho em relação ao plano XY ia ser a integral tripla do sólido, da coordenada Z dele, vezes a massa. Só que a massa, pessoal, a gente sabe que a massa aqui, ela lembra que a densidade é massa sobre volume, não é isso? Beleza? Então a densidade vai ser a massa aqui em questão, eu posso trocar pela densidade vezes o ΔV, né? No caso, quando você bota para integral, vira o elemento de volume dV. Deu certo aí? Então isso aí representa o momento do sólido em relação ao plano XY. Se você fizer uma argumentação análoga em relação aos outros planos, você vai ter o seguinte, ó. Quem seria o momento do sólido em relação ao plano XZ? Em relação ao plano XZ, nota que a distância desse trecho aí, né, dessa subdivisão para o plano XZ é a coordenada Y dele, né? Então, eu acho que dá para concluir aí que em relação ao XZ vai ser a integral tripla de Y rho dV, não é isso? Beleza? E finalmente, do sólido em relação ao plano XY, a distância dessa subdivisão ao plano XY vai ser X, né? O YZ, né? ZY. Vai ser a coordenada X do cara.
Tá compreensível, pessoal, isso aí? Tá. Então, a m de yz vai ser a integral tripla de E x rho dv. Beleza? Todo mundo entendendo aí? Esses são os primeiros momentos do sólido, certo? Aí, se você quiser o centro de massa dele, lembrando que a massa dele sozinho, né? Se você for calcular a massa do sólido, você sabe que é a integral tripla de E rho dv. Tranquilo aí? Aí, se você quiser o centro de massa, vai ser expresso dessa maneira. Será o x barra da coordenada do centro de massa vai ser o MYZ dividido pelo M. Esse MYZ é o momento em relação ao plano YZ e M é a massa. O Y barra vai ser o M de XZ. Nota que o momento não tem o centro de massa que está aqui do lado esquerdo, certo? O padrão é esse, dividido por M. E o Z barra vai ser igual a M XY dividido por M. Aí esse aqui representa o centro de massa do sólido. Que na prática é o seguinte, pessoal. O centro de massa é o ponto que, se você fosse representar o sólido utilizando só aquela representação pontual, como para fazer o diagrama de força dele, né? Porque o diagrama de força do sólido lá em dinâmica, você não representa o sólido como se fosse um ponto. O local exato para você representar esse ponto é o centro de massa dele. E o centro de massa é calculado desse jeito. Então, para você fazer uma análise dinâmica, você tem que colocar o centro de massa no local correto. A maneira de fazer é desse jeito que você está vendo aí. Deu para entender, galera, isso aí? Beleza? Basicamente, para o centro de massa, você precisa de 4 integrais, né? Tá compreensível o que eu estou falando aí? Tá. Vamos lá, ver se vocês aguentam aí. Vou dar só a definição rapidinha de momento de inércia, certo? Força, pessoal, aí. Tá acabando. Né? Vamos lá. Para acabar o conteúdo hoje, próxima aula só exercício, tá? Momento de inércia. Aí o momento de inércia, sim, em relação aos eixos, certo? Acontece o seguinte, ó, se você tem um sólido aqui, arbitrário, né? Imagina que você tem um sólidozinho aí. Aí, você subdivide ele em sub-regiões, do mesmo jeito, né? Mesmo esquema. Aí, o momento de inércia dele, pessoal, representa a resistência que ele tem para girar em relação a um eixo, se ele estiver parado, ou a resistência que ele vai impor para ele parar de girar se ele já estiver girando. Beleza? E se você quiser girar um sólido em relação ao eixo, a resistência que ele tem de girar em relação àquele eixo, se ele estiver parado, é o momento de inércia. Ou então a parar de girar se ele já estiver girando. Beleza aí? Aí é o seguinte, olha, se você tem uma massa e um eixo, o momento de inércia em relação a um eixo é a massa multiplicado pela distância ao quadrado. Beleza? Isso aí é a definição física do momento de inércia em relação a um eixo. Olha, observe o seguinte agora. Se você tiver essa subdivisão aí, a distância dele, por exemplo, até o eixo X, pessoal, vai ser essa distância aqui, não é isso? Todo mundo entendendo aí? Note agora o seguinte, ó, se você for marcar as coordenadas X e Y dele, as coordenadas X e Y são essas, né? Ó. E a Z vai ser essa bem aqui, né? Ó. Essa aqui vai ser a altura dele. Todo mundo entendendo o que eu estou falando agora? Aí você faz esse triângulo retângulo bem aqui, ó. Nesse triângulo retângulo, você tem que esse lado aqui é Y e esse lado aqui é Z, né? Ó. Então, essa distância
desse trechinho de massa até o eixo X é essa hipotenusa aqui, ó. E essa hipotenusa vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada de y ao quadrado mais z ao quadrado. Todo mundo entendendo aí? Beleza? Vezes a massa dele, né? Aí a massa você sabe que é ρ delta V, não é isso? Tá dando certo? Aí isso aí é a massa vezes a distância. Aí essa distância está ao quadrado, né? Ó. Então basicamente fica o que, pessoal? Fica y2 mais z2 ρ delta V. Isso aí é o momento daquele trechinho de sólido em relação ao eixo X. Se você for fazer de todo o sólido, é a soma de tudo, né? A soma de todos esses trechinhos, que vai gerar essa integral tripla aqui, ó. Então, se eu for fazer o momento de inércia do sólido em relação ao eixo X, o momento de inércia em relação geralmente é representado com esse I maiúsculo. Também é basicamente a mesma coisa. Aí na esfera é porque ela é... Se ela estiver centrada na origem, o momento de inércia em relação aos eixos vai ser todos iguais. Porque ela é simétrica, né? Mas o Ix do sólido vai ser a integral tripla da delimitação do sólido, né? y2 mais z2 ρ delta V. Tranquilo aí? Tá. Se você for fazer em relação aos outros eixos, pessoal, vai ficar uma argumentação análoga. Ó. Se você fosse fazer em relação ao eixo Y, o triângulo retângulo seria esse, né? Ó. Aí o X seria esse cateto aqui, ó. E o Z seria a altura. Então, se fosse em relação ao Y, seria x2 mais z2. Todo mundo entendendo aí? Então, o momento de inércia em relação ao eixo Y seria a integral tripla com respeito ao sólido de x2 mais z2. Aqui é ρ dv, né? Desculpa, ao invés de delta v, né? Porque quando o delta v tende para zero, ele vai virar diferencial dv. Tá, e por analogia, a do z aqui vai ficar a integral tripla com respeito a E de x2 mais y2 por dv. Beleza, certinho aí. E aí, dessa maneira, você consegue calcular a resistência de um corpo girar em relação aos eixos x, y e z. Tudo certo, pessoal, aí? Beleza? Tá. Então, isso aí era o assunto que a gente tinha que terminar em relação às aplicações de integrais triplas. Basicamente, com essa teoria aí, você tem a lista de exercícios e tem que fazer os exercícios. Como é que vai ser aí na prática? Se você quiser calcular o centro de massa de um corpo, você tem que achar as delimitações do corpo para saber como é que vai calcular a integral tripla dele. Aí você pode calcular a integral tripla com respeito às delimitações dele se você tiver a densidade, com essa formulação. Aí você tem que fazer mais essas três integrais aí, ó, em x, y e z. Aí depende do que você vai fazer. Por exemplo, se você tiver com um sólido lá e estiver utilizando coordenadas cilíndricas, aí esse y aí tu vai ter que trocar por r seno. Mas se tu estiver utilizando coordenadas esféricas, aí esse y tu vai ter que trocar por ρ seno φ seno θ. Beleza? Aí depende do que tu tá trabalhando. Então tu vai nas coordenadas cartesianas mesmo, dependendo do problema. Beleza? Aí tenta fazer esses exercícios. Próxima aula a gente faz só exercício.